os alôs aí, Léo, fica à vontade. Legal. Primeiro, pessoal, agradecer aqui a presença do Vini. A gente vai fazer uma live entre três profissionais formados na mesma faculdade, em anos diferentes, né? O Léo, mais velho de todos aqui, o Vini, o mais novo, né? E eu do meio. Estão falando que eu A sou que eu gente... sou gêmeo do Vini, então eu tô bem na fita aí, mano. Eu tô novinho. Legal, Lenícia tá aqui com a gente. Legal que você esteja aqui, Lenícia. Acho que você vai curtir essa live. Pessoal que está online, cliquem no aviãozinho, vejam quem da lista de vocês está online para a gente dar uma divulgada nessa nossa live aqui, que eu acho que vocês vão gostar bastante. O Vini, ele Tô, tem um conhecimento bacana, principalmente para quem está em casa aí, vai aproveitar bastante o conhecimento dele. Eu e o Léo, a gente também tem uma bagagem aí de quase 20 anos na profissão, então Ô, convidem os Léo, amigos. o Léo, Léo quer vou... ferrar a gente, né, Vini? Você tá vendo que o Léo tá querendo chamar a gente de velho mesmo, né, mano? tô fazendo o que o Léo falou aqui do aviãozinho, mandando para um pessoal aqui da minha lista também. Boa, boa. Mas eu queria só fazer uma Legal. introduçãozinha aqui, Vini e Léo. Espero que esteja bom o áudio aí, porque isso aqui acho que é o mais importante da live. Mas é o seguinte, eu tenho duas pessoas que hoje eu tenho como referência em relação a quem sabe dar aula, né? Esse dom de dar aula. E essas duas pessoas estão aqui presentes, né? O Vini e o Léo. Então, para a gente vai ter ali algumas pessoas, tanto da área de educação física quanto da área de fisioterapia. Depois essa live vai ficar gravada, peço para quem estiver ouvindo essa live, vendo essa live ao vivo ou depois gravada, que venha curtir a página da Gelaboral, a página do Vini. Daqui a pouco o Vini vai colocar ali, é Vini Venâncio, né, Vini? É isso Vini mesmo? Amâncio. Vini Amâncio, meu Deus do céu. Underline Vini Amâncio. Isso, Vini Amâncio. E a gente, eu tenho o maior prazer em falar isso, porque o Vini, ele fez com que eu começasse a curtir, depois de velho, começasse a curtir uma modalidade que eu não tinha a mínima ideia, né, que era tão legal, que é a ginástica natural. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também. E o Léo também, uma pessoa que ao longo desses quase 20 anos de amizade aí, eu tenho acompanhado o Léo em relação às aulas e é uma pessoa que tem o dom de dar aula. Então essas duas pessoas aqui são especialmente preparadas para essa arte de dar aula. Então, Vini, se você quiser se apresentar, falando um pouquinho sobre você, qual a sua formação, porque eu sei que você tem ali algumas experiências, né? Não só na área da ginástica laboral, da ginástica natural, mas também ali trabalhando com o pessoal do Paralímpico, né? Beleza. Bom, primeiramente, boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite mais uma vez para os dois Léos aí. É um prazer estar aqui com a página com a galera da G Laboral. E vou retribuir os cumprimentos aí. São duas pessoas que eu tenho também como uma referência muito positiva, tanto como veteranos, né? Ficamos sabendo depois, mas como pessoas também profissionais exemplares aí na nossa área, pessoas realmente de referência e desenvolvem um trabalho com a Gelaboral que eu não conhecia. Sempre a ginástica laboral ela sempre está na mente do profissional de educação física, né? Apresentado muito cedo no curso, mas efetivamente eu nunca vi nenhuma empresa, nunca conheci duas pessoas que fossem tão estruturadas e tivessem tanta experiência assim nessa área. Então é um prazer estar com vocês aqui. Agradeço de novo o convite. Falar um pouco da minha formação, né? Eu sou formado na USP, na Escola de Educação
Física e Esporte. Venho trabalhado a maior parte da minha formação, que foi em 2019, com o movimento humano, né, com a metodologia da ginástica natural e algumas outras. Mas antes de eu sair da faculdade, eu também me apaixonei por um outro mundo, que é o mundo do esporte paralímpico, né? Então, eu tive a oportunidade de ser estagiário numa equipe de basquetebol em cadeira de rodas aqui de São Paulo, chamada The Magic Hands, e entrei como estagiário, não conhecia, apesar de também ter sido apresentado bem superficialmente na faculdade para o esporte paralímpico, eu me apaixonei pela modalidade, pelas pessoas, pelas histórias, e então venho também atuando nessa área, tanto com iniciação esportiva, né, para crianças e adolescentes, quanto também para treinamento esportivo para equipes juvenil e a equipe profissional como assistente, né? Então, essa é mais ou menos o panorama assim, geral da minha formação até o momento. Legal, Léo. Manda bala. Legal, eu vou dar boa noite aqui pro Arthur, pro Genilson, tá sempre com a gente. A Érida mandou aqui, professor nota 1000, acho que é para você, Vini. Mas, pessoal, hoje, fiquem à vontade, a gente vai falar um pouquinho sobre movimento humano, né? Assim, nós aqui da Gelaboral, a gente trabalha nas empresas. Nós fizemos uma live no ano passado, falando sobre aquela diretriz da OMS, dizendo que todo movimento importa, né? Então, quando a gente pensou nessa live, poxa, a primeira coisa que eu pensei, assim, a maioria da população é sedentária. Então, a gente tem aí índices de cerca de 70% da população sedentária. Todo movimento importa. Então, acho que é interessante a gente falar um pouquinho do movimento e quebrar algumas barreiras, passar alguns conhecimentos para vocês. E o primeiro insight, Vini e Léo, nós aqui nos formamos na mesma faculdade em épocas diferentes, né? E o Vini faz uma atividade muito legal, que eu acho que para quem está em casa, puder conhecer, eu fiz uma aula com ele, achei sensacional, sem peso nenhum, né? Sem a sobrecarga do corpo. Então dá para todo mundo, não tem desculpa para não fazer exercício. A primeira coisa que eu queria falar é isso. Quem estava procurando uma desculpa, não saia da live, mas não tem desculpa para não fazer, porque dá para fazer em casa, né? E aí já passo a bola para você, Léo, mas só falando assim, gente, cada pessoa vai se identificar com uma atividade diferente. Pode ser a ginástica natural do Vini, pode ser uma ginástica laboral. O que a gente não vai fazer aqui é falar que uma atividade é melhor ou pior que a outra, né? A melhor atividade é aquela que você gosta e aquela que você faz, né? Então, a gente, por muito tempo, o pessoal, não, CrossFit não pode, não serve e tal. É assim, sendo bem feito, conhecendo a sobrecarga, a carga, o aluno, tudo é possível, tá? Então, Léo, vou passar para você comandar o nosso bate-papo aqui e façam perguntas aí quem tiver para a gente enriquecer o bate-papo aqui. Legal, Léo. Vini, a gente entrou em contato um com o outro ali através do LinkedIn, né? Então eu já até faço aqui dou uma dica aqui para profissionais de educação física, fisioterapeutas, psicólogos, área da saúde em geral, né? O LinkedIn é um espaço muito legal de network. A gente conheceu o Vini através do LinkedIn, mesmo nós somos da mesma faculdade, mas, é claro, tem ali uma geração quase que inteira de diferença. E é legal a gente saber que essas ferramentas estão aí para também nos ajudar, não é só ficar no celular à toa, né? E uma coisa, Vini, que eu vou começar aqui a abordar é que a calistenia, né, que é essa forma da atividade física, do exercício físico, sem a utilização de aparelhos, né, trabalhando a sobrecarga com o seu próprio corpo, o movimento, através da mobilidade, através da flexibilidade, força,
o trabalho dessas capacidades dentro do movimento. Como que você teve o primeiro contato e como isso mudou para você o seu olhar em relação à atividade física depois que você saiu da faculdade? Tá, beleza. Então, a minha relação com o movimento, assim, acho que como a grande maioria dos profissionais da fisioterapia, da educação física, ela começa muito cedo, né? Então, pelo gosto da brincadeira, pelo gosto do esporte, depois pelo gosto da competição. E teoricamente, assim, esse seria o caminho mais comum que existe hoje em dia, né? A pessoa, ela se movimenta muito quando criança, depois começa a ser engajada em alguma modalidade ou algum esporte por lazer, depois vai acabando fazendo uma escolha, né? Ah, eu me identifico mais com aquilo ou com isso, né? Então essa trajetória para mim foi bem similar ao que eu falei, acho que com a maioria das pessoas. Porém, assim, eu posso dizer que a atividade que eu me encontrei assim como a minha paixão máxima, vamos assim dizer, foi o jiu-jitsu, né? Então, foi o jiu-jitsu e a arte marcial que me levaram a querer conhecer, querer saber mais sobre o corpo humano, sobre o treinamento, sobre as coisas que envolviam ali o conhecimento corporal. Então, foi dessa maneira que eu entrei na educação física e dentro de lá tive as minhas experiências, né? Mas depois de formado, a gente tem quando a gente acaba de entrar no mercado, assim, a gente percebe que é um outro mundo, né? Acho que como a maioria das profissões, a faculdade é um mundo e o mercado de trabalho é outro. E realmente a gente não sai sempre 100% preparado, entendendo as ferramentas, então, que a gente tem para solucionar os problemas da população, os problemas dos seus clientes. Então, essa questão corporal sempre foi muito. Eu sempre tive muita dúvida, né? Sempre gostei muito, não só de praticar, mas também de estudar e entender. Eu participei de um. Foi assim, uma das melhores experiências que eu tive na faculdade. Foi um grupo de estudos da área de sociocultural, né? Então, estudos socioculturais do movimento humano. E lá foi um lugar onde a gente, apesar de gostar de uma modalidade, existiam pessoas diversas, né? Era um grupo muito heterogêneo. Então eu pesquisava sobre skate na época, daí tinha outra pessoa que falava sobre vela, outro que falava sobre capoeira, outro que falava sobre música e corporeidade, outro que falava sobre música e arte. Então era um grupo que não tinha como objeto principal um estudo sobre uma modalidade ou um estudo específico sobre por exemplo, uma capacidade de força numa população. Era algo mais relacionado com essa parte social, né? Social e cultural do movimento. Então ali acho que foi uma das primeiras barreiras assim que eu olhei e falei, pô, a educação física, o movimento, ele não é só treino, ele não é só academia, ele não é só treinamento esportivo, né? Ele faz parte realmente da cultura humana, né? Porque se a gente pensar num movimento mais natural, assim, né? O movimento ele está aí para solucionar os nossos problemas do mundo, né? Então, eu preciso andar, o movimento vai te dar uma possibilidade de andar. Eu preciso escalar uma árvore, o movimento e o corpo vão te dar essa capacidade. Então, o movimento ele sempre foi uma solução, né? E não um caminho, uma obrigatoriedade, né? E, cara, a ginástica natural especificamente, ela tem uma conexão muito grande com a arte marcial, com o jiu-jitsu e com o surf, pelo mestre que organizou e é o criador do método, que é o Álvaro Romano, ser muito, ser Ligado a uma pessoa essas. muito ligada a essas áreas, né? Ligada ao jiu-jitsu, faixa preta já há muito tempo. Enquanto o jiu-jitsu ia crescendo no Brasil e pelo mundo afora, ele também vinha com a ginástica natural disseminando com essas pessoas, né? Então,
acho que esse foi o meu primeiro despertar, assim, né? Um primeiro na faculdade, com esse contato com várias outras visões, né? Sobre movimento e sobre o que é o corpo. E depois essa proximidade direta ao jiu-jitsu, né? Que a ginástica natural é uma das bases de movimentação que existe no método, é a luta, né? Bacana. Léo, você quer fazer alguma Eu vou intervenção? pegar esse gancho do Vini, dar aqui boa noite para o Marcelo e para o Jorge, dois professores aqui também, parceiros nossos. A questão do movimento é que antigamente a gente tinha muito mais movimento do que a gente tem hoje, né? Como o Vini falou, a gente resolvia a nossa vida através do movimento. Hoje em dia, por uma economia de tempo e uma economia de energia, você dá um comando, no celular já está tudo resolvido. Não precisa nem do controle remoto mais, não precisa levantar mais. Então está tudo muito mais fácil, a gente está se movimentando muito menos, só que assim, a gente vai perdendo o movimento, né? Quem tem criança perto, né, no meu caso, você vê que a criança faz um agachamento completo, né, faz os movimentos com muita naturalidade, e a gente vai encarando que essa perda de movimento é uma coisa normal. Claro que tem o processo de envelhecimento, a gente perde algumas capacidades, mas a gente perde mais por deixar de fazer o movimento. Uma coisa importante que eu acho que é legal falar também, a gente trabalha no ambiente corporativo, né? Muita gente fala assim, não, mas esse movimento não pode fazer que vai machucar. O conceito que eu queria passar aqui, o que machuca não é o movimento, é a falta do movimento. Então, por exemplo, né, eu vou dar daqui a pouco, se o Vini e o Léo me permitirem, eu vou dar um exemplo de uma técnica que eu estudei aqui, que é bem prática, para vocês verem como que o exercício está interligado. Mas eu vou dar um exemplo prático. Quem aí já aconteceu, você está dirigindo o carro, aí precisa pegar alguma coisa no banco de trás aqui e dar um mau jeito no pescoço ou nas costas. Tenho certeza que muita gente já aconteceu isso. Está jogando futebol, está correndo para frente, alguém, você vira o pescoço. A gente não faz mais esse movimento com o pescoço. Muito dificilmente a gente faz esse movimento. Mas, apesar de não ser algo corriqueiro, uma hora ou outra você vai precisar fazer. E aí, quando você fizer, se você não estiver preparado, você vai se machucar, vai ter um desconforto. Então, o que eu acho interessante? O movimento, você facilita, diferente do exercício, né? O exercício você corrige, então o cara tá lá na musculação, ele vai fazer um pulley, ó, contrai o abdômen, você corrige e você fortalece. O movimento, você tem que facilitar o movimento e depois potencializar o movimento. Então, por exemplo, você pega um cara que é um atleta profissional, qual que é a diferença desse cara para um amador? Ele faz um movimento mais amplo, ele gasta menos energia para aquele movimento, então assim, ele facilitou o movimento, potencializou, ele faz um movimento mais completo. Então, da minha fala aqui, que eu acho que é importante, que a gente não tenha como comum a restrição de movimento, o medo de fazer o movimento, e para os profissionais de educação física e fisioterapeutas que conheçam o movimento. Por quê? Qual que é um grande problema? Se você não conhece, eu até falei isso com o Léo mais cedo, né? É como se fosse a dose de um remédio. Se você não sabe se o remédio faz efeito ou não, eu vou fazer só um pouquinho aqui, se não fizer bem, mal não faz. Só que assim, você está perdendo tempo jogando dinheiro fora. Então é importante conhecer o movimento para prescrever algo adequado para que aquela pessoa evolua e não se machuque. Então, esse é o processo do movimento, seja ele na ginástica laboral, seja ele na academia, em qualquer lugar. Eu Passar para queria, você, Léo. Vini, eu vou fazer uma pergunta para você agora e fazer um comentário também. A minha pergunta seria mais voltada a especificamente à ginástica natural, para você falar um pouquinho como que surgiu aí a ginástica natural e explicar um pouquinho o que é a ginástica natural, porque às vezes as pessoas têm uma visão que não é a mais completa. Né? O Léo tinha comentado algo que eu acho que é bem real mesmo. Né? Nós acho que de 20 anos para cá,
a educação física, talvez um pouco mais, de 30 anos para cá, as coisas estão aos poucos rompendo alguns paradigmas, né? Estão acabando algumas leis que eram totalmente fixas e a gente não mexia nelas, né? Em relação à atividade, aos exercícios, aquilo que você vai fazer de prática, de atividade, por exemplo, dentro da própria escola, né? Então, alterando aquela coisa de ter só voleibol, só futebol, futsal, o handball e o basquete, né? São as 4 modalidades que, pelo menos na época que eu era moleque, o professor dava a bola lá para a gente fazia dividir o ano em 4, né? Então, É, você estava lá praticando essas 4 modalidades. Eu estou aqui nos Estados Unidos e eu observo o quanto essa riqueza de atividades que eles têm aqui, de oportunidade de fazer diversos esportes e diversas atividades diferentes, né? Desde o cross country, do softball para as meninas, enfim, a infinidade de coisas que você vai aumentando o seu repertório motor. A gente vê pelos resultados, inclusive esportivos, né? Aí, claro, tem outras discussões de tamanho de budget que eles aplicam no esporte, etc, etc. Mas eu acho interessante que o Brasil vem mudando muito isso, inclusive alguns esportes que vão estar agora nas Olimpíadas, né? Como é o caso do surf, tem ali o maior atleta brasileiro, né? E o que eu acho muito legal é que a ginástica natural ela tem uma importância muito grande para o treinamento esportivo e não só o treinamento do ser humano, né? É comum, não o atleta, mas eu acho muito legal que a ginástica natural também tenha essa aplicabilidade. Então, o Brasil tem mudado bastante, a fisioterapia tem mudado, a fisioterapia não é mais TENS e não é mais só colocar eu esqueci o nome agora, mas aquela parte que você vai aquecer o músculo que está lesionado, né? Você tem agora uma série de outras. Você rompeu aquele paradigma, você não precisa mais ficar parado para recuperar uma lesão, você precisa do movimento. Isso mesmo você falou comigo, né, Vini, nessa última aula, só para avisar a galera aí, eu sou aluno do Vini, né? Eu me apaixonei tanto pela ginástica natural que agora eu tenho personal aí, sendo um profissional de educação física, tenho essa modalidade como hoje é a minha grande paixão. Mas vai lá, Vini, manda bala. Legal. Puxando um ganchinho anterior do Léo, né? Que estava falando sobre os movimentos, né? E às vezes é muito mais simples. Léo. Você estava falando de uma situação de um carro, né? De você manobrar e olhar para trás. Mas, cara, tem pessoas que são tão, assim, tem tão pouco movimento no seu dia que o cara levanta da cama e faz um espasmo no músculo ali, fica o dia inteiro sentindo. Então não é até mais simples do que a gente pensa, né? Às vezes não é nem uma situação muito específica de um esporte, mas realmente coisas cotidianas, né? Se machuca descendo uma escada, descendo uma ladeira, se desequilibra na rua e cai, coisas assim mais cotidianas que também a falta do movimento e a inatividade física elas prejudicam muito, né? Mas falando especificamente da ginástica natural, eu vou falar um pouquinho sobre o método mesmo, né? O professor Álvaro Romano, ele é formado em educação física também, acho que há mais de 40 anos. Ele se formou na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, na década de 70. E ele sempre gostou, por viver no Rio de Janeiro, na praia, ele sempre gostou das atividades físicas ao ar livre, né? E foi bem uma época que a musculação e a academia começaram a invadir o Brasil, vamos assim dizer, né? Começaram a abrir as primeiras academias ali só de ferro, né? Só de equipamentos de musculação. E o fitness veio muito importado dos Estados Unidos e a onda do fisiculturismo, né? Então aquilo era meio que
modus operandi, a cultura dominante do exercício, né? O fisiculturismo, o fitness, a musculação. E ele não se identificava com aquilo. Ele gostava muito mais de aproveitar o ambiente, treinar na praia, fazer trilhas. E nisso ele foi desenvolvendo as técnicas e percebendo, conhecendo como o corpo só ou com se você tiver só o corpo, você tem possibilidades de se exercitar e manter uma vida ativa, né? Então, a ginástica natural está muito relacionada com esse estilo de vida, do movimento outdoor, de fazer uma atividade física fora do... Não que não existam em academias, elas existem. Mas o core, assim, de como foi criado é justamente aproveitar o ambiente e aproveitar o espaço. Então, assim, eu não tenho esse dado estatístico, mas, assim, eu vou falar pelo que eu vivo, pela minha experiência de vida. Eu vejo que na praia, por exemplo, eu frequento muito Santos, e lá tem um puta calçadão grande, iluminado, tem a praia. E aqui em São Paulo a gente tem lugares, mas a gente tem um parque de um lado da cidade, depois um outro do outro lado da cidade. Então o ambiente, ele não te dá oportunidade. E você estando num lugar que você não precisa pagar R$ 1 para pisar na praia, dar uma corrida, você não precisa pagar R$ 1 para ir nadar. Então o espaço ele traz oportunidade, né? Então, e isso já vem com o que você falou das escolas, né? A ginástica natural, a organização como eu vejo o movimento, tá? Já algo mais pessoal meu, não só da ginástica natural. Acho que a ginástica natural eu incorporei por ter essa visão. Essa filosofia, né? Essa filosofia, exatamente. Eu vejo que o movimento ele possui como, vamos dizer, camadas, assim, né? Vamos falar como se fosse camadas, né? Então, assim, eu acho que a primeira camada do que é o movimento é o que a gente estava conversando sobre coisas elementares, ser uma vida ativa, né? Então, andar e correr para ter que se deslocar para um lugar, usar o corpo para resolver tarefas mesmo, né? Eu acho que essa é a primeira camada mais elementar do movimento. As modalidades, especificamente, elas são especializações do movimento. Não? Então, o movimento mais básico, ele é totalmente generalista. Ele não serve para uma coisa só, ele serve para tudo. Então, vamos pensar para andar, né? Você anda para quê? Para tudo. Mas chegando lá na última camada, vira um esporte de competição, vira um meio de você atingir um objetivo. Então, o movimento, ele é muito generalista, né? E eu vejo que a gente aqui no Brasil, e até nas faculdades e escolas de educação física, a gente acha que isso é coisa de criança, né? Então, então a primeira infância, a segunda infância não tem competição, não tem jogo, por quê? Porque precisa descobrir o corpo. E daí a gente tem ali 1, 2, 3 anos com essas descobertas, né? Trabalhando muitos sentidos, trabalhando muito as capacidades, equilíbrio, capacidades de fazer coisas. E depois, quando a gente vai ficando mais velho, vamos assim dizer, a gente é inserido em especializações. Na escola brasileira, numa tentativa de talvez engajar numa atividade física, que a gente sabe que é meio duvidoso, né? Então, hoje em dia, cada vez menos pessoas, eu acho que saem de um colégio querendo fazer atividade física, né? Querendo, amando uma modalidade. E assim, isso só piora, né? Eu vou usar o seu exemplo, né, Léo? Isso só piora. Cada vez que a gente vai ficando mais velho e caminhando aí na estrada da vida, cada vez você vai se sentindo menos capaz. Cada vez você escuta que você tem que fazer uma coisa porque aquela coisa vai resolver todos os seus problemas. O Pilates vai resolver tudo o que você precisa. O CrossFit vai resolver tudo o que você precisa. Mas você não se identifica com aquilo. Então, se o Pilates vai resolver a vida das pessoas e eu não gosto do Pilates, o exercício não é para mim, então. E isso é uma coisa que eu acho que nesse lado mais pensando para a parte sociocultural do movimento é o que vem acontecendo, né? E a ginástica natural, ela também é uma camada dessas da que eu falei, e eu acho que ela não é nem mais a mais elementar.
Porque a mais elementar, ela nasceu com todo mundo, né? Se você nasceu dentro de um corpo, você tem. É só você estar num ambiente que ele te dê oportunidade e te desafie para você resolver. A ginástica natural é uma metodologia organizada, pensada já na parte do treinamento. E daí existem várias, né? Tem a ginástica natural, existem a calistenia, que acabou virando uma modalidade também, né? Ela na minha visão, ela é um princípio, né? E acabou virando uma modalidade. A gente tem a cultura do movimento, que também é uma metodologia organizada por um israelense, e várias outras. Se você for pelo mundo inteiro aí, vão ter pessoas que olham para o movimento, né? Mas é um olhar menos mercadológico, né? Porque a pessoa, acho que quanto mais ela entra nisso, ela percebe que ninguém é dono de um movimento. Você não pode chegar e falar, não, o agachamento com ângulo de 90 graus e com os dedos com uma angulação de tantos graus para tal lado, é um método do Fulano de X tal. fulano de tal. Cara, você não pode fazer isso com o movimento. Todo mundo pode fazer e todo mundo é capaz, né? A gente só não consegue enxergar, né? A gente, tipo, cada vez que vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais cego, né? Pô, não é pra mim, não é pra mim. Daí vai acumulando aquela questão das frustrações, né? Você tentou uma vez, não deu certo, você fala, puta, não é. Daí demorou anos pra você tentar de novo, não deu certo de novo. Daí, cara, a pessoa fala, não, já era, não quero mais. Eu vejo que é muito disso, né? Com relação ao treinamento especificamente, que foi a segunda parte da sua pergunta, Léo, daí vai ficando um pouquinho mais técnico, né? Então, se você pensar num atleta, seja ele de qual modalidade for, ele precisa, o que o Léo falou, ele precisa ter as capacidades desenvolvidas, ele precisa ser mais forte, mais ágil, mais móvel, fazer uma explosão melhor. Fora as questões que a gente sabe do esporte, que são táticas, estratégias que envolvem a questão cognitiva, né? Mas a questão física, as capacidades são exigidas no máximo, né? Até além do máximo. E uma coisa que acontece muito, que eu acho que diferencia a ginástica natural de várias outras práticas corporais, é a preocupação não só com o desempenho máximo, mas em fazer a pessoa ou o atleta, vamos assim dizer, se sentir melhor. Então, ou se sentir melhor, ou se sentir mais recuperado, ou se sentir mais pronto para uma competição. Porque assim, a gente sabe que quanto mais a pessoa treina, mais o atleta treina, aquilo vai acumulando, né? Vai acumulando uma tensão tanto muscular, vai sobrecarregando o aparelho músculo-esquelético. E isso é aquela linha muito tênue, né? Entre a supercompensação e o overtraining, né? Então o cara sempre tá ali, ou ele tá muito bem, ou ele tá quase quebrando. Ou ele tá muito bem, ou ele tá quase quebrando. E isso é fácil de ver, né? Você vê, por exemplo, atletas que eu acompanho mais, que são do surf, atletas de MMA, jiu-jitsu, você vê que assim, o cara tem um ano muito bem, daí o outro ano ele quebra. Ele tem duas competições, 2 temporadas, 3 muito boas, daí ele quebra de novo. Por isso que a gente sabe que o esporte não é saúde, né? O esporte é desempenho, que é totalmente o contrário, né? Então a ginástica natural, ela, por estar muito envolvido no trabalho de mobilidade articular, de consciência corporal, dos movimentos apenas com o peso do próprio corpo, técnicas de respiração, que foi alongamentos, que foram as capacidades que o mestre Álvaro foi vendo que eram necessárias e que ninguém trabalhava. Então, vou dar um exemplo, tá? Você vai treinar a parte respiratória. Hoje em dia, acredito que um profissional que vai te indicar isso seja um psicólogo. Uma pessoa que trabalha com psicologia, com ansiedade, vai fazer um trabalho de respiração com você. Daí você, pô, tô machucado, tô com uma limitação no ombro.
Daí é a questão da mobilidade, daí você vai buscar um outro profissional, daí você vai lá no fisioterapeuta, que tem um cuidado, um olhar diferenciado para essa questão mais da mobilidade. Então, na época, o Álvaro viu essa defasagem assim da nossa área da educação física e foi buscando nesses lugares, né? Então, a ginástica natural para o atleta, para uma pessoa que trabalha desempenho, eu vejo que são dois benefícios os maiores, tá? O primeiro, essa parte de consciência corporal, do cara descer as camadas de movimento, né? Então, o cara tá lá super especialista, então ele vai dedicar muito tempo, muitas horas do treino dele em ser especialista, só que ele precisa também de um tempo de descanso para fazer outra coisa, né? E essa outra coisa não pode atrapalhar a especialidade dele. Então, a ginástica natural leva o cara para níveis abaixo dessa camada de movimento que eu falei e coloca ele para fazer movimentos mais simples, rolamento no chão, equilíbrio em 3 apoios, em 2 apoios. Daí são técnicas mais específicas, né? E a segunda grande diferencial da ginástica natural é tratar e olhar para esse lado que nenhum outro método olha, que é a parte de o quão consciente o cara é do movimento, né? O quão preparado ele está, calmo ele está, o quão o corpo dele está relaxado para fazer aquilo, porque isso vai melhorar o desempenho, né? Se você entra numa luta ou entra num jogo de futebol todo tenso, todo carregado de energia, cara, ou você se machuca ou você não faz nada, né? E isso para qualquer outra modalidade. Então, acho que esses são as duas grandes, vamos falar, as coisas mais positivas e diferentes que a ginástica natural trata e outras modalidades não tratam, sabe? Legal, Vini. Léo, eu só vou fazer um comentário, passo para você. O que eu tenho visto durante as aulas que eu faço com o Vini, né? Primeiro que isso que ele disse, a gente vai até um certo ponto na segunda infância, até a pré-adolescência, fazendo algumas coisas, como até correr descalço, fazer o rolamento, que geralmente até a segunda infância a gente faz de forma muito natural, e depois a gente vai parando de fazer isso até por uma visão assim, isso aqui já não é mais, a gente não pode brincar mais, né? Tem que levar as coisas a Verdade. sério, aí você vai se especializando. Então, enfim, você vai perdendo toda essa riqueza que tem o movimento, e a gente, como educador físico também, dentro da possibilidade que a gente pode atuar nas escolas, a Fernanda até fez um comentário aqui, dizendo que a ginástica natural deveria estar no currículo escolar, inclusive, para você passar para as crianças, adolescentes e pré-adolescentes, para fomentar esse tipo de atividade mesmo, né? Então, eu acho que isso tem mudado, ainda falta muita coisa para mudar, e a gente vai tendo essas oportunidades aí de pessoas como o Álvaro, que depois até quero que você conte um pouquinho da história dele, que é bem interessante, que ele trouxe isso para os Estados Unidos, e a forma que ele trouxe foi meio cômica, mas deu muito certo, né? Enfim, Léo, manda a bala aí. Bom, vou agradecer também aqui a Sheila, que entrou, lá da Bung, né, um grande carinho pelo pessoal da Bung, o Gilmar. Gilmar, acho que você não sabe disso, mas a live que eu assisti sua com o Genilson foi sensacional, cara. Foi emocionante. Então, se você tiver aí, parabéns, porque isso aí contagia todo mundo. Nayara, que entrou agora também. Manda um abraço para o Cris, um grande amigo nosso também da USP. Eu queria passar para vocês uma questão assim. O Vini e o Léo falaram de treinar descalço, né? Eu fiz na pandemia, fazia muito tempo que eu queria estudar um treinamento chamado treinamento 3D, que é um treinamento tridimensional. Basicamente, vou fazer um exercício para vocês verem aqui. E esse exercício vai explicar por si só. Esse exercício não fui eu que criei, foi o Cláudio Novelli, que é um excelente profissional de educação física também, para exemplificar algumas coisas. Mas antes de fazer o exercício, a gente fica, agora na pandemia não, mas
a gente ficava de sapato e tênis o dia inteiro. Então o cara ficava, o horário comercial de sapato, vai treinar de sapato, só não dorme de sapato porque ia sujar a cama, mas se não, dormia de sapato também. Então, assim, o pé tem diversos músculos, diversos, que eles estão adormecidos pelo sapato, né? Então, lá nos Estados Unidos, onde o Léo tá, a ginástica natural do Vini, o treinamento 3D que eu faço, um dos princípios é treinar descalço, né, Vini? Por Com quê? Você certeza. vai fortalecer a base, fortalecendo a base, você tem mais estabilidade, tem mais mobilidade, e se o seu pé não mexe, tem cara que tem dor nas costas porque o pé não mexe, porque o tornozelo não mexe. Daí a importância de analisar o movimento. Então, eu vou explicar um princípio com um exercício prático. Quem estiver assistindo, faça aí comigo, o Vini e o Léo também, o Léo já fez, mas vale a pena fazer de novo. É o seguinte, ó, vocês vão deixar as mãos para frente, os pés apoiados no chão, relaxem os ombros. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para o lado. Quando vocês olharem para o lado, marquem o ponto onde vocês alcançaram com os olhos. Olhem para o outro lado e marquem o mesmo ponto que vocês alcançaram com os olhos. Beleza, agora vocês vão voltar para aqui para o centro e vão fazer 4 vezes, olhar para cima e para baixo. Para cima e para baixo. 4 vezes só, tá, pessoal? Para cima, para baixo, para cima e para baixo. Beleza. Agora são mais 4 movimentos na lateral. Para o lado e para o outro. Para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, a última vez. Beleza, agora eu vou pedir para vocês olharem a mesma coisa que a gente fez lá no começo. Olhem para o lado e observem se o ponto que vocês estão enxergando agora é mais distante do que o ponto que vocês olharam inicialmente. Olhem para o outro lado, a mesma coisa. Eu vou perguntar para todo mundo que fez o exercício, pro Vini e pro Léo, desse olhar para o lado aqui, feito por último, vocês alcançaram mais do que o primeiro? Sim ou não? Sim. Pessoal que está aí na live, também, quem fez, o que acontece, né? A gente fez 3 planos de movimento. E é o plano para cima e para baixo, é o sagital, para um lado e para o outro, é o frontal. Então, o corpo tem 3 planos de movimento. Eu ainda poderia fazer outros movimentos, mas só para vocês entenderem que isso bate totalmente com o que o Vini falou ali. Tem um princípio de um autor chamado Fraiette, que é o seguinte: quando você tem excesso de exercício ou falta de exercício em um dos planos, você sobrecarrega os outros 2. Então, por exemplo, esse plano aqui transverso, ninguém faz isso na academia, mas no treinamento da ginástica natural faz, que eu sei. Tanto que quando eu fiz a primeira aula do Vinho, eu falei, cara, animal, tem tudo a ver com o treinamento 3D. Por quê? Porque o corpo é natural, o movimento é natural. É a gente que fica lá engessando o movimento, achando que vai se machucar, se girar. Então, quando você trabalha os 3 planos, você diminui a sobrecarga. O que aconteceu? Por que vocês olharam mais longe? Porque vocês diminuíram a sobrecarga nesse plano. Olhando para cima e para baixo, orelha aqui de um lado para o outro, vocês diminuíram a sobrecarga no plano transverso e alcançaram. Isso serve para todas as articulações, para o ombro, joelho, né? Que nem o joelho não pode passar da ponta do pé, não pode girar o joelho, nossa, girou, vai machucar. Muita gente corrigindo muita coisa, como o Vini falou, tem muita gente achando que é dona do movimento. Não é isso, o movimento é natural do ser humano, né? Então ninguém não é o Pilates que é melhor, o que é o CrossFit, nem nada. O movimento é movimento, faça um movimento, claro. É importante que o profissional conheça o movimento para facilitar o movimento. Por quê? Se o cara não estiver preparado e você passar uma coisa muito complexa, ele vai se machucar mesmo, né? Então, assim, eu queria dar esse exemplo, mas a ginástica natural que o Vini faz, a gente lá na ginástica laboral, nas empresas, próprio treinamento de corrida, né? Não, corrida, o cara se machuca. Por quê? Será que ele não está com excesso de tensão em um plano? Será que ele não está... a gente não está com medo de machucar ele, está fazendo uma coisa em excesso, não está faltando liberar um movimento?
Então, por isso que eu acho bacana falar sobre o movimento para vocês aqui, acho que com 3 profissionais, para que a gente enriqueça o repertório de movimento. Espero que vocês tenham gostado aí do exercício. Posso fazer um adendo essa fase, parte da conversa? Achei bem legal essa prática, porque eu nunca tinha feito, cara. E é impressionante realmente. Eu tenho um skate aqui atrás de mim, daí eu olhei para o lado aqui, eu nem percebi ele, né? Eu sabia que ele estava aqui. Daí na segunda eu olhei, cara, consegui ver ele aqui no campo de visão. Então eu achei muito, muito legal esse experimento. Tem uma coisa que acho que é legal de comentar. Uma dessas referências que eu tenho sobre movimento, né? Ele chama Ido Portal, né? E ele é o cara que está à frente da cultura do movimento, especificamente. Foi o cara que ele ficou muito famoso na época que ele treinou o Conor McGregor. Então tem vários vídeos na internet do Conor McGregor, que é aquele lutador irlandês, né? Fazendo umas... Super gente fina. Você olha e fala, pô, o cara tá fazendo capoeira, o cara tá subindo em árvore, tá fazendo argola, tá fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. E você não via isso um lutador fazendo, né? Um lutador você só via ele fazendo o básico. E ele fala que, assim, não existem corpos que não podem fazer algo. Existem corpos que não estão adaptados ainda para fazer algo, né? Então, assim, é muito... Vou usar o exemplo da corrida, né? Você vê o cara que é ultramaratonista, né? Eu tenho um recém-conhecido lá que entrou lá na academia do jiu-jitsu, faixa branca, e ele é ultramaratonista. O cara corre 24 horas, corre 48 horas. Esse cara é mais velho, não é? Geralmente o ultramaratonista é mais velho. Ele não tem... Ele é profissional de educação física também. Eu acho que ele deve estar aí entre os seus... na faixa dos 40 anos, entre 40 e 50 anos. Uhum. E assim, a gente acha, não, o cara é super-humano, mas não é. O cara teve paciência. E você conversa com ele, é uma pessoa super acessível. E eu fiquei fazendo esses questionamentos, né? Pô, mas como assim? Como que você começou? Por quê? Quanto tempo? Você vê que o cara, assim, ele só... Qual que é a diferença entre ele e eu, por exemplo? Eu não gosto de correr. Então eu corro 5 quilômetros numa semana, os próximos 5 eu vou correr daqui 6 meses. Então, assim, eu nunca vou adaptar para a corrida, né? E o cara não. Ele correu os primeiros 5, depois ele correu 6, correu 7, correu 10, no primeiro ano correu 20, depois correu 30, 40. E assim, a carga que ele foi implementando no treino dele foi cada vez um pouquinho maior, um pouquinho maior, e ele perdurou. Então o cara não começou a correr 200 quilômetros em um ano. O cara perdurou, ele ficou, o corpo adaptou, o tecido adaptou, o músculo adaptou, o cardiovascular adaptou. E a gente pode ver isso, cara, a arte marcial tem muito disso. Você vê o cara quebrando tijolo, você vê o cara se equilibrando em um dedo só, e a gente acha que não, é super humano, é impossível. Não, não é. É adaptação. Só que o cara tem que perdurar tempo suficiente para ter essa adaptação. O lance do joelho que é meio paradigma, né? É o melhor exemplo do agachamento. Não, o joelho não pode passar da ponta do pé. E, cara, você vê, eu agacho, eu nem presto atenção do jeito que eu agacho, pra falar bem a verdade. Mas por quê? Porque você se expõe. É uma exposição controlada. Então, primeiro dia você se expõe um pouco, ou machucou, teve aquela microlesão, tudo aquilo que a gente sabe da adaptação dos tecidos. Daqui 2 dias está um pouquinho melhor. Daí você foi lá, se expôs mais tempo. Machucou, fez todo o processo inflamatório, recuperou. Se expõe um pouquinho mais. E cada vez indo, cara. Então, assim, não existe algo que vai te machucar. Existe algo que você não está preparado. Então, se você vai além do que você está preparado agora, realmente, a chance é grande. E daí que entra acho que o nosso papel, né? Isso. De saber dosar, de saber levar o cara pro caminho, né? Uma pessoa que geralmente já vem no histórico de lesão, a gente saber instruir a pessoa do quê? Cara, tem que ir um pouquinho, pode ser que um dia piore, mas depois vai estar melhor. E daí a importância e o conhecimento dos profissionais do movimento, né? Não só o educador físico. Eu acho legal tanto o exercício que o Léo apresentou, quanto os exercícios que a gente faz aí na sua aula, Vini.
algo que para mim é super importante, é pouco falado, até porque as capacidades físicas geralmente estão atreladas ao treinamento esportivo, né? Mas uma das capacidades que ali não é citado na literatura com tanta frequência é a mobilidade, né? E a mobilidade, a gente vai perdendo a mobilidade, não só a flexibilidade, que são duas coisas diferentes, a gente vai perdendo a mobilidade porque a gente vai parando de fazer o movimento, né? Nesses planos que o Léo comentou. Então, eu até fiz uma postagem lá no LinkedIn falando a respeito dessa questão da mobilidade, porque a gente fica sentado o dia todo, né? Ainda mais agora na quarentena, o tempo todo sentado, a gente não levanta, as pessoas têm pouco desse hábito de levantar e fazer algum exercício. Está aí uma das funcionalidades da ginástica laboral. Muitas vezes você não precisa fazer nenhum tipo de atividade extenuante que vá trazer para você o ganho de força, o ganho só de flexibilidade, mas esse ganho de sair da cadeira, ficar de pé, aumentar a circulação sanguínea. Então, voltando aqui para a mobilidade, Vini, eu vou fazer essa pergunta para você e se o Léo quiser também complementar com uma pergunta, mas falando da mobilidade, para mim, foi o que eu mais ganhei dentro da prática da ginástica natural. E a ginástica natural, ela calhou tanto para mim que eu tinha, mesmo sendo profissional, um cara que estuda, gosta do assunto, eu tinha medo de fazer certos exercícios e o medo machuca, né? A gente sabe hoje por diversos trabalhos científicos, o medo machuca, porque você vai entrar no movimento tenso. Então, todo esse preparo que você está comentando, ele é super importante. Você começou a fazer esse preparo, e você dá aula para mim, para minha filha e para minha esposa. Você começou a fazer esse preparo para 3 pessoas diferentes. Hoje, a gente faz aqui coisas que eu achava impossível com a displasia de quadril que eu tenho. Então, é algo que eu acho que a pergunta tá nisso, assim, o quanto você consegue trabalhar essa mentalidade das pessoas, falar, não, mas isso eu não consigo fazer, né, dentro da ginástica natural. Léo, se você quiser fazer algum adendo aí. Não, eu só vou fazer um comentário que é exatamente isso. A gente fala de trabalhar no sucesso, né? Até eu falei com isso quando lá atrás. Por quê? Porque o sistema nervoso central, ele trava, né? Se o cara tiver com medo, ele trava e se machuca. Então, assim, trabalhar no sucesso, o cara precisa saber fazer o movimento. Assim que ele fizer uma vez, deu certo. Opa, o sistema nervoso central parou de travar. Então, a primeira coisa é trabalhar no sucesso. Dar boa noite aqui para o Dado, para Ana. Vini, eu vou deixar você comentar. Depois eu queria fazer um comentário, mas depois que você falar, eu faço, porque eu acho que é uma questão de uma reflexão da nossa área de educação física que eu tenho. Tenho notado, enfim, acho que mais para você não esquecer a pergunta aí. Uhum. Não, beleza. A questão da mobilidade, assim, hoje em dia, eu acho que ela já provavelmente na faculdade a gente ainda hoje em dia não vai ver isso como uma capacidade física, né? Ainda mais se a gente for nas mais tradicionais, que os professores estão há mais tempo lá na cadeira de docente e tal, porque isso é algo que ele é mais prático do que teórico, tá? Porque ele envolve ainda coisas que a gente não consegue explicar totalmente, tá? Então, por exemplo, ação muscular, a gente consegue, hoje o padrão ouro é a eletromiografia. Então você vai lá, liga o eletrodo do cara, ele agachou, você vê a ativação, o quanto, o onde, quantas fibras. Então é um negócio que você tem um teste, você consegue acessar esse dado, né? E perceber, pô, o músculo faz isso quando acontece tal coisa e o músculo faz aquilo. Então você acaba atribuindo um causa e efeito com um teste seguro, né? A questão da mobilidade, ela ainda não é
tão estudada na nossa área, eu acho que um dos motivos, pela falta de um Parâmetro, teste né? que seja, de um parâmetro que seja o melhor. Por quê? Porque não está envolvido coisas que a gente ainda acessa. Então, por exemplo, o que a gente acessa da mobilidade? A gente faz eu não lembro o nome dos testes, mas tem aquele Functional Movement Screen, né? Que é um dos mais famosos. Então você vai lá, pega a régua, né? Faz atrás do corpo, levanta, passa por cima dele com o quadril, levanta a perna, e ali te dá um dado, pô, o quão móvel é aquilo, o quão bom é a articulação daquele cara, quanto de ângulo. Tem o goniômetro, né? É isso, o goniômetro. Mede quanto ângulo o cara consegue colocar. Isso são coisas que a gente vê, que a gente enxerga. Só que a mobilidade, o que envolve a questão mais estrutural e anatômica, não é só isso, né? A gente tem as fáscias musculares, que eu acho que hoje em dia são o objeto de estudo principal dessa área da mobilidade, do desempenho da flexibilidade. E a gente ainda não consegue explicar os porquês. Então a gente sabe que todos os músculos estão ali encapados na sua fáscia, diversas fibras, e que essas fáscias compõem músculos grandes, por exemplo, quadríceps, e que essas fáscias estão ligadas no corpo inteiro. Então, uma coisa que você gera lá no pé é o que o Léo falou no começo. Uma força que você gera no pé te causa uma dor nas costas. Isso são coisas que a ciência ainda não explica, relação causa e efeito. Não, se a sua fáscia plantar estiver ruim, você vai ter uma afecção na coluna, seu ombro não vai estar bom, porque são coisas que a gente ainda realmente não acessa. Então, eu acho que a área da educação física acaba não olhando para o que ela não tem certeza. E mesmo. Desculpa, Aline. Pode ir lá. Não, vai lá, pode... vai lá. Não, só falando dessa questão que a gente acaba tendo também a dificuldade de outros profissionais da área de saúde. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes você pega um profissional de saúde e fala para você assim, vai fazer natação. Né? Aquilo que a gente estava falando lá atrás. Então, dores nas costas. Mais de 50% das pessoas que têm dores nas costas crônica não tem um porquê. Não se sabe porquê. São inespecíficas. E aí você vai lá fazendo toda a anamnese para tentar achar se a pessoa tem qualquer tipo de problema relacionado ali a neurotransmissor. Enfim, eu estou querendo dizer que a gente acaba tendo uma dificuldade quando a gente não sabe. A gente não estuda, né? Então, a gente precisa exatamente ter esse olhar. Ô, Vini, eu vou pegar esse gancho que você falou, que acho que era exatamente o que eu ia falar. A questão biomecânica da eletromiografia, né, para quem não é da área, para quem não conhece, você coloca o eletrodo lá, você vai fazer o supino, tem um eletrodo no peitoral, no ombro, no tríceps, ele analisa a força, beleza. Você consegue enxergar. Mas para medir a fáscia, para medir um exercício integrado do corpo inteiro, você vai colocar eletrodo no corpo inteiro do cara, não dá. É impossível, né? Então, duas coisas que eu anotei aqui. Primeiro, a anatomia, você estuda o cara deitado, só que a pessoa treina em pé. Então, a anatomia tem algumas diferenças do movimento humano, né? Então, a primeira coisa que a gente, quando estuda, é entender que a anatomia é uma coisa, o movimento em pé é outra coisa. Segunda coisa que o Léo falou, a gente estava discutindo sobre as capacidades, né? Quando você pega um livro de treinamento esportivo, para um cara chegar a ser atleta profissional, esse cara tem mobilidade, provavelmente, tem estabilidade. Então, você acaba estudando aquilo que a seleção natural do cara que chegou lá em cima já tem. Mas quando você pega um atleta amador, ou um cara iniciante, você esquece do principal, que é a mobilidade e a estabilidade. Então, são algumas coisas que é importante a gente entender, e o que o Vini falou que eu acho fantástico. Eu fiz um teste aqui, porque eu acho importante esse exercício que eu fiz. Qual que é a dificuldade? Tangibilizar o exercício. Cara, quando você faz aquele exercício que eu fiz, você olhou, você alcançou mais, beleza. Eu acredito no que você está falando e fixa o conceito. Então, a ideia nossa, o nosso desafio aqui,
É mostrar como o movimento influencia na vida da pessoa. Quem faz se sente melhor fisiologicamente e tal. Mas eu quis exemplificar com exercício para a galera perceber a diferença. Então, eu deixo uma lição de casa para quem estiver aqui. Andem descalço em casa. Né? Andem descalço em casa. Vamos ver a diferença que vai fazer daqui 1, 2 semanas. Aí vocês escrevam para a gente lá na caixinha do direct. Pô, fiz diferença, estou sentindo menos dor. Ó, meu pé está equilibrando melhor, estou sentindo meus dedos. Mais um detalhe aqui, quem estiver em casa descalço, tenta abrir os dedos dos pés assim, ó. Quem consegue fazer isso aqui com o dedo do pé? Quem consegue levantar só o dedão e deixar todos os dedos no chão? Será que a gente não está perdendo o movimento dos dedos do pé? Façam aí em casa, não precisa, claro que não vai dar tempo, a gente está no final da live aqui. Mas a questão é, estamos perdendo movimento, esse é um fato. E Léo, acho que é importante, assim, não deu para mostrar os exercícios que o Vini faz, mas quem puder segui-lo, ele tem muita atividade prática, a recomendação que eu dou. Sigam o Vini no Instagram e vejam os exercícios que ele faz lá. Pode parecer difícil inicialmente, mas são movimentos que vocês fazem em casa, vocês vão sair cansados, com a musculatura fortalecida e vai aumentar a mobilidade. Então, era... Fala, Léo. Viu, Vini, até para deixar você completar, eu acabei te interrompendo aí, dizendo que a Paula aqui está dizendo que é impressionante o ganho que ocorre com o tempo, né? Que percebe o corpo respondendo e que você é um ótimo professor. Não, só para finalizar aquela parte que você falou do desafio, né, da pessoa, e eu acho que o Léo já respondeu, né, quando ele falou do teste dele. A primeira parte, o primeiro momento para a pessoa voltar a se sentir móvel, sentir que tem movimento, é realmente quebrar a barreira neural, né, a barreira psicológica. A gente sempre acha que é muito pior, né? Então, pô, sei lá, eu tô com uma coisa na mão aqui, não tô conseguindo mexer direito. Meu cérebro, cara, tá 5 vezes pior. Tá caindo meu braço, tá tudo ruim, não dá. E a gente acaba entrando nesse medo, né? Mas eu acho que o jeito de quebrar isso é justamente o que o Léo fez nesse exercício. Cara, você tem que propor, a pessoa tem que aceitar o desafio e ela mesma vai reconhecer, pô, aqui eu consigo ir, eu vi que é melhor, eu vi que eu tô me sentindo melhor. Acabou. Ela já teve o retorno positivo, ela já entendeu que aquilo é bom para ela. Na próxima vez, ela vai tentar ir um pouquinho mais e depois um pouco mais. É aquilo que eu falei de você ir adaptando aos poucos, né? Sempre vai dando um desafio que você sabe que é um pouco mais difícil do que a pessoa consegue. E ela vai quebrando as barreiras e se adaptando, né? E dentro de uma sociedade que tem tanto sedentário, Vini, eu acho que é uma das coisas mais importantes é quando você consegue convencer a pessoa através da prática e a pessoa acabar tirando e rompendo esse mau hábito do sedentarismo, né, através dessas autoconquistas, né? Uhum. Então a pessoa vai conquistando ali a própria ganho de flexibilidade, ganho de mobilidade, mas é um desafio que a pessoa tem com ela mesma. E quando ela vai conquistando isso, ela vai tendo esse ganho, ela não para mais. Eu acho que esse é o grande desafio para a educação física, trazer essa dinâmica, vencer esses desafios, os alunos vencerem esses desafios para se automotivarem, né? Eu só queria aproveitar, Léo, que o Vini falasse bem rapidinho aí dessa história do Álvaro Romano, que eu acho que foi bem, bem interessante, até porque muita gente fala assim, os Estados Unidos tem a questão tecnológica da atividade física, e assim, daqui surgiram algumas coisas muito interessantes, não é inegável, tem muita produção científica, mas eu acho que a gente tem que valorizar algumas coisas que são nossas, né? E essa da ginástica natural é uma delas. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas treinam a ginástica natural, logicamente por conta do criador, que é o brasileiro, é o Álvaro Romano, né? O Vini o chama de mestre, porque já fez assim a sua escola, né? Então, eu vejo
eu estou numa cidade super pequena nos Estados Unidos e eu já passei aqui em academias e os caras fazendo a ginástica natural, né? Então, se você puder falar um pouquinho aí, Vini, para a gente valorizar essa arte brasileira. Sim, vou tentar ser o mais breve possível. Não, tranquilo, a Mas gente tem tempo aí. essa a ginástica natural, depois que o professor Álvaro desenvolveu ela aqui no Brasil, anos de prática, né? Então é isso que a gente estava falando. Não é só a parte científica, não é só o artigo, não é só o teste ouro. É a prática, são as pessoas se sentindo melhor, são as conquistas que as pessoas vão destravando, né? As barreiras que elas vão passando. Isso dá confirmação, né? Para o método, isso dá confirmação que funciona, né? Não só a ciência. Mas quando ele foi para os Estados Unidos, ele foi num primeiro time de lutadores brasileiros, né? Então, o UFC já tinha começado lá nos Estados Unidos com a família Gracie, mas a família Gracie estava lá nos Estados Unidos. Aqui os atletas nacionais ainda eram só nacionais, né? E nesse primeiro time de brasileiros que foi para os Estados Unidos para competir no MMA, o professor Álvaro era o preparador físico da equipe, né? Então sempre muito relacionado com lutas. E acabou de que na época naquela época, né? O único meio de você não existia nada, né? De questão de internet, o caramba, então era fita, né? E ele já tinha as fitas com as filmagens, com o trabalho dele feito tudo aqui no Brasil. E ele levou junto com ele, né, para essa viagem para os Estados Unidos. E calhou do. Esqueci, não é o FBI que fica lá, né? Ah, É o é o da Homeland, alfândega, né? É, o pessoal a da alfândega. alfândega, né? E acabou dele ser barrado lá na alfândega. E ele conta que ele não sabia falar muito bem inglês na época, né? Foi lá, todo mundo passou, imagina, todo mundo passa, não, você para, vamos querer ver documento, não sei o quê. E ele não sabia se comunicar tão bem. Daí ele começou a falar da ginástica natural. Não, eu vim com os lutadores, eu tô aqui, eu posso mostrar, não sei o quê. E daí levaram ele para uma sala lá no aeroporto e ele conseguiu colocar a fita dele lá, a fita cassete dele lá para o pessoal ver. E daí nessa hora, o agente lá que estava com ele olhou e falou: Meu, o que, que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Estou impressionado. Chamou o superior dele para ver também, porque lá as forças policiais lá, têm essa relação muito próxima, né? Com É tudo treinamento, com interligado, né? atividade. Então, eu acho que os maiores desenvolvedores desse tipo de tecnologia aí é o esporte e depois devem ser os militares, né? Que utilizam muito disso. Sim. E achou aquilo impressionante. Enfim, ele foi. Daí liberaram ele, convidaram ele para dar uma aula na formatura da turma que estava acontecendo lá do FBI, da alfândega. E, cara, ele chegou lá achando que não ia entrar, saiu do aeroporto sendo convidado para mostrar a ginástica natural, dar uma aula na sede dos caras lá. E daí a parte cômica da história é que ele conta que ele tava entrando no dia, ele ficou meio que foram buscar ele no hotel para levar para lá, e ele conta que ele falou: Meu, eu não sei o que eu vou fazer, eu tô nos Estados Unidos, entrou num puta centro de treinamento gigante, com quadra, com academia, com um monte de coisa, e ele fala que ele ficou meio, cara, o que que eu vou fazer, né? Tô nos Estados Unidos, o melhor país do mundo, onde tem tudo. E daí ele fala que ele passou numa salinha lá e viu os caras batendo o polichinelo, né? Um, dois, três, fazendo uns exercícios aqui que a gente já conhece há muito tempo, né? E daí ele falou que essa hora ficou tipo, nossa, tranquilo, eu vou matar esses caras. Porque a ginástica natural, uma das coisas que ela é desafiadora é isso, é você não conhecer, né? Então, a gente vai numa academia, o cara fala, agacha, você já viu 1000 agachamentos, você já viu na TV, você já viu na internet, você já viu alguém fazendo, já fez. E a ginástica natural, ela acaba sendo um repertório motor diferente, né? Que você não tem a conexão neural ainda para fazer. Então, tudo se torna meio difícil, assim. Depois que você cria o caminho, fica fácil. Mas essa era a história aí que eu queria Não, boa, eu boa, Vini. falar.
eu só queria, da minha parte, finalizar da seguinte maneira. O Léo falou, né, andem descalço. Essa a nossa a, a forma que a gente gostaria de trazer aqui sobre a atividade física, de falar algo que você não precisa de gastar mundos e fundos para fazer atividade física. Atividade física, como o Vini falou, você pode fazer ela de graça em qualquer área. Você vai na praia, você pode nadar, você pode correr na areia, você pode fazer as atividades de calistenia num parque. Então, você vivenciar a atividade física e aquela pessoa que já faz atividade física também perder um pouquinho do preconceito, muitas vezes, com outras modalidades, né? Experimentem outras modalidades. É interessante, vai complementar a modalidade que você gosta de fazer, vai ter vai ser complementar mesmo, não vai ser algo que vai, logicamente que você precisa ser bem orientado, mas é isso que a gente queria trazer para vocês, acho que o Vini acabou caindo ali. Não sei se foi a CNT ali, né, Léo? Acho que não. Tiraram o Vini da live aqui, ó. Mas como ele faz ginástica natural, ele caiu de pé. Se caiu, caiu de pé. Ele tá para voltar aqui. Legal, Léo. Eu vou, enquanto o Vini volta aí para a gente finalizar, eu acho que faltou a gente quebrar um mito. Oi, pessoal. Então, assim, o Vini falou, o Léo falou durante a live, ó, pessoal, não tem modalidade melhor, movimento não é de ninguém, então o movimento é do ser humano e tal. Mas tem uma barreira que as pessoas, eu tenho hérnia de disco, eu tenho condromalácia, eu tenho bursite no ombro, não posso fazer. Então, eu queria só passar esse dado para vocês, porque eu tenho condromalácia, o Léo tem hérnia de disco. Tudo que você falou eu tenho, Léo. Tudo que você falou eu tenho. E é o Didi Mocó, Sorrisal, Colesterol. Esse aí. Ou a música do Titãs lá, né? Mas só para falar para vocês o seguinte, não sei se o Vini sabia disso, se a gente fizer ressonância magnética de todo mundo, 80% tem hérnia de disco. Das pessoas têm hérnia de disco. Só que assim, algumas sabem que tem, outras não sabem. Algumas têm mais dor, outras têm menos dor. Condromalácia é a mesma coisa. Se pegar uma pessoa mais velha, vai ter algum grau de desgaste na cartilagem. Gente, isso não é impeditivo para fazer exercício. O Léo faz a ginástica natural, eu faço um monte de coisa com... Cara, dá para fazer, não sinto dor nenhuma, lógico. Uma vez ou outra, se você abusar, fizer um movimento, você vai sentir alguma coisa, como o Vini falou lá atrás. Mas assim, isso não é desculpa para não fazer nada, tá? Porque... E muitas vezes, o profissional que não conhece, você vai chegar, pode ser até um ortopedista, infelizmente, vai fazer o que o Léo falou. Vai lá na piscina e faz hidroginástica para você não sentir nada. Ou o próprio educador físico, não sabendo, puta, esse cara tem hérnia de disco, deixa eu deixar o cara sentado aqui, faz ali uma extensão de perna, um supino sentado, abdominal bem pouquinho e, o cara tá feliz, tá tudo certo. Então é importante entender o movimento, entender que existem pessoas, e a maioria das pessoas tem alguma lesão, ou vai ter, ou já teve, e isso não é impeditivo, tá? Então, falem para as pessoas que têm isso como um impeditivo, que não é, tá? Pelo contrário, quem tem hérnia de disco e faz exercício se sente muito melhor, tem menos crises. Quem tem condromalácia e faz exercício tem a musculatura muito mais fortalecida, sente muito menos dor. E bursite, eu dei 3 exemplos aqui dos mais comuns que a gente sabe, né? Mas tem inúmeros outros, né? Então era só mesmo para quebrar esse mito aí. O Vini vai falar como professor. O que você tem nas costas e o que a gente mostrou ali nas fotos que você faz durante a ginástica natural. Cara, histórico de lesão, assim, eu tenho alguns, né? Mas, assim, eu acho que os mais que em algum momento, ou alguém ou eu achei que iam ser incapacitantes, ou como o Léo falou, alguém me falou, né? Um ortopedista, às vezes um fisioterapeuta com uma linha mais clássica, né? Eu tenho uma protusão lombar, que era uma hérnia e virou uma protusão. Então isso é uma coisa muito legal de falar, Léo.
E assim como você deu o dado das 80% de pessoas vão ter algum tipo de herniação nos discos, né? A gente hoje já sabe também que esse disco ele se reabsorve, né? Ele não volta com as mesmas capacidades que ele tinha antes de se machucar, só que naturalmente ele melhora, né? Algo que, cara, e olha que não faz nem tanto tempo que eu tive essa lesão, acho que faz uns 7, 8 anos. E uns 7, 8 anos atrás, a informação que tinha ainda na mídia, na internet, nos produtores de conteúdo era que acabou. O disco estourou, ele já era, herniou, acabou, não tem mais função, e agora a gente já sabe que não é bem assim, né? Então eu tenho essa lesão de protusão discal na lombar, eu tenho também um rompimento vai ser bem técnico, né? O slap no ombro, né? Que é Pô, como se fosse o menisco do ombro. ó, os dois Você aqui, ó, tem os dois também? aqui embaixo É. tem, viu? Ô, Vini, eu vou pegar, vou entrar no conselho de fisioterapia e vou pedir o diploma, porque eu já fiz de fisioterapia, já tive slap, cruzado, torção, eu quebrei, nem vou falar quantos dedos aqui, senão o pessoal fala, meu, deve parar de ouvir esses caras aqui, que é só lesão, né? Mas assim, daí teve essa também, o slap no ombro, também perdi um ligamento aqui de uma lesão, eu esqueci o nome, o que junta a escápula com a clavícula, né? Aqui na pontinha também já foi embora. E mesmo assim a gente está aí porque que é justamente isso, não parar de se mexer. O meu ombro, a minha lombar é isso. Cara, eu parei de fazer exercício. E não é nem assim, exercício, não, fortalecimento de lombar, fortalecimento de ombro. Cara, é atividade física, é surfar, é andar de bike, é fazer um jiu-jitsu. O momento que você para, o seu corpo acha que você não precisa, então ele já não vai ter trabalho nenhum para fazer você se sentir melhor, para fazer você se recuperar, né? Atividade física é uma E benção, né, Vini? exatamente. Hoje a gente já tem a completa certeza que o movimento cura, né? Ficar parado é a pior coisa do mundo. É só a gente. Isso é engraçado, né? E, assim, só para finalizar minha fala e trazer um pouquinho da chamada que o Léo fez, né? Que é o simples é o mais. Como que era, Léo? Que você É, colocou? é uma frase do Leonardo da Vinci, né? Mas eu vou deixar o Léo aqui falar sobre a frase que ele tem na cabeça. Quem já assistiu aqui a live, tem dois Leonardos, mas tem um Leonardo que entrou antes na história, que é o Leonardo da Vinci, né? E falou que o maior grau de, maior grau de Sofisticação, né? sofisticação é a simplicidade, né? Então, Simplicidade. essa é a frase que a gente. Ah. E justamente, cara, é só a gente, pô, observa um animal, observa um cachorro, ele machuca a pata, ele vai mancar até a pata ficar boa. Isso não precisa ser visto como uma coisa ruim, né? Como uma necessidade de um medicamento, uma necessidade de uma intervenção. O corpo, ele é a melhor máquina que tem para se adaptar, né? E pegando o gancho da frase do Léo, para deixar assim como uma, não vou dizer uma lição porque eu ainda não me acho, Uma reflexão. uma reflexão acho melhor, né? O movimento, ele não precisa, o que a gente conversou aqui sobre movimento, sobre ginástica natural, sobre mobilidade, sobre usar o corpo de outras maneiras, ele não precisa substituir a sua especialidade, ou ele não precisa substituir a, o, a modalidade de atividade que você mais gosta, né? Ele é um braço que vai te dar um suporte, né? Então, você vai ter a possibilidade de entrar em contato com um repertório motor maior, vai estar mais preparado para suas atividades diárias e também para as suas atividades esportivas. E não só ginástica natural, tá? Movimento como um todo. Cultura do movimento, ginástica natural, calistenia, existem diversos. Mas eu acho que é um momento oportuno para as pessoas experimentarem e colherem esse benefício, né? Porque a gente, como profissionais, a gente sabe que não tem uma solução que vai resolver tudo. Você vai ter que pegar partes de cada uma, né? Então, pô, se você gosta da parte da musculação e já consegue retirar ali, espremer aquele suco da laranja, pega isso. Se você tem a parte, você gosta do CrossFit,
tem a capacidade explosiva muito boa, espreme essa laranja e pega para você. E a parte do movimento também, saiba explorar isso, conheça, né? Tente praticar, procure alguém, que ali também tem mais uma laranja para você espremer e sair aquele suco no final, que talvez vai resolver sua vida, né? Vai talvez resolver um problema ou É, e vai, trazer um e vai bem-estar trazer maior. benefício, exato, exato. Eu acho que essa coisa também que está muito, as pessoas vêm falando muito que é você retardar processo de envelhecimento, né? Processo oxidativo, é, tentar minimizar a perda ali, o telômero, né? Então, o que tem a ver com o seu processo de envelhecimento, o seu processo de cognitivo. Pessoal, a gente agradece muito, a gente passou aqui 22 minutos, a gente gosta bastante de falar, é uma área que é muito gostosa de abordar, né? Eu acho que a gente pode fazer isso mais vezes, Vini. É sempre um prazer falar com você. Tenho certeza que o Léo concorda que assim, conversar com profissionais do seu nível é sempre muito bom, porque não traz só informação técnica. Isso não é aqui, sem querer de jeito nenhum fazer propaganda contra a ciência, até porque nós viemos de uma universidade que é, né, ciência pura, que é a Universidade de São Paulo, mas a gente tem que olhar também um pouco dentro da área da atividade física, olhar muito aquilo que se tem em prática e, é claro, estudar isso, estudar, virar ciência. Mas muitas vezes as pessoas olham daquela forma não dão muita confiança, porque isso não é cientificamente comprovado. Óbvio, a gente precisa comprovar cientificamente, mas quando você realiza atividade, muitas vezes ainda não tem estudos completos para fazer alguma afirmação muito aprofundada, experimenta, faça isso dentro da atividade física, falando dentro da atividade física, claro. E existem várias questões que a gente pode abordar, desde aquilo que o Léo falou, né, da seleção natural, enfim, a gente vai aqui romper a noite se a gente continuar falando sobre o assunto. Mas muito bacana, Vini. Mais uma vez, obrigado. E da minha parte é isso. Léo, Legal, assim, Vini, foi muito bom, valeu, foi um grande prazer te conhecer lá atrás, legal dividir a live aqui, bater esse papo. Eu acho assim, o conhecimento que a gente trouxe aqui é um conhecimento de pessoas que estudaram no ambiente acadêmico, tem a prática, então quem pôde participar aprendeu coisas novas aí. Eu acho que com certeza quem participou curtiu, teve exemplo prático. Quem quiser ver um pouco mais sobre a atividade do Vini, vá lá, porque faça os exercícios que ele faz, vai ajudar para praticantes de qualquer modalidade. E, poxa, muito legal. Valeu, vamos fazer mais vezes, vamos bater papo, vamos trocar conhecimento. Eu acho que você vê, todo mundo aqui, acho que conheceu algumas coisas novas, né? Uma capacidade diferente, um exercício diferente. E a gente poderia falar até amanhã aqui que não ia esgotar o assunto. ô Vini, fala de novo Então, aí o seu Insta, por favor. Beleza, então era eu, deu uma cortadinha aqui. Não, não, desculpa, Léo, eu te interrompi, perdão, você ia agradecer, eu te interrompi, depois só pro Vini não, não, é falar. isso aí. Vini, põe o seu Instagram, pro Rafa que entrou, a Jéssica também, que tenho certeza que vocês vão curtir os movimentos que o Vini faz aqui, vai ajudar bastante no treinamento de vocês também, dá para fazer em casa. Então põe seu Instagram, Vini, para a galera ver aí. Quem entrou um Boa. pouquinho depois é um sistema que é utilizado pelos militares americanos, aí, então lutadores de MMA, pelo Léo, Surfistas. Não, só para surfista. vocês terem ideia, né? Aqui em casa são 3 fazendo na sala, então não é o problema, não é espaço, o professor aí é bom. Beleza, pessoal, deixei ali no comentário, né? O meu Instagram, que é @_Vini Amâncio. E, pô, agradeço demais aí a conversa com vocês, sempre muito legal. O Léo de cima aqui, a gente
tem mais contatos, né? Se vê mais durante a semana, às vezes bate uns papos também que se deixar, o tempo se perde, né? É isso mesmo. Mas é um prazer estar aqui conversando com vocês. Quando vocês quiserem falar de algum outro assunto, qualquer coisa que eu possa contribuir aí, tanto para a discussão quanto para o pessoal aí da Gelaboral, vou estar sempre à disposição para fazer essa parceria. E eu vi até um comentário aqui, de quem que foi? Fernanda. Para fazer a Fernanda, para fazer uma aula prática, né? Vamos fazer uma aula prática, então, assim, se vocês animarem com a ideia também, vamos combinar de fazer um dia uma aula prática, a gente conversa menos e faz um treino, faz uma movimentação, daí a galera pode também experimentar em casa, sentir, né, tudo que a Vocês vão gente curtir falou, muito. até aquela confirmação. E é isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez. A próxima E uma boa live, noite Vini, aí. próxima live vai ser você e o Léo falando das lesões que vocês já tiveram. Aí vai ter que pedir uma liberação pro Instagram de 12 horas aí, né? Pô, mas, ô, Vini, essa lesão slap aí, a Sharapova já teve, o Murilo do vôlei, é só craque, né? Eu, você, o joelho, o Ronaldo Fenômeno, o Kaká, só craque, né? E a gente, né? Exatamente. Estamos num grupo seleto aí, né? Eu não vou falar nada, vocês são comediantes. Valeu, pessoal. Obrigado a todos pela presença aí. Essa live vai ficar gravada tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Peço para vocês irem lá no YouTube ou no Instagram também, curtirem a nossa página, curtirem a página do Vini que ele deixou aí também, porque vale muito a pena, gente. Um abraço para vocês. Valeu, abraço, pessoal. Vini. Valeu, Léo. Valeu. Obrigado. Boa noite.